Então, nós estamos fazendo com muita reverência desse nosso momento como um momento de entrada dentro do nosso templo sagrado, numa semana que traz para nós tanto potencial de cura. Vamos entender, então, o porquê que essa semana é tão importante. Nós fazemos a leitura da Torá, sabemos que essas histórias não são simplesmente lendas, não são histórias para nos trazer personagens bíblicos, para que a gente possa colocar mais um conhecimento intelectual ou um conhecimento geral. Não. Sabemos que dentro dessa leitura nós conseguimos encontrar, então, formas, caminhos para lidar com os nossos problemas, com os nossos desafios, porque a energia que está se apresentando durante este período é a mesma energia que é apresentada dentro do universo, dentro de um tempo onde é o sempre, e que sempre nesta época, dentro dessa espiral do tempo, ela é apresentada. Então, a gente usa da leitura para encontrar formas que vão nos dar alguns indicativos, facilitadores, para conseguir, então, absorver o máximo dessa energia que se apresenta a nosso favor. Então, vamos colocar essa vela aqui do lado. Ela está presente conosco, nosso incenso. Bom, estamos, então, quem sabe, na semana da leitura da Torá mais famosa dentro da sabedoria da Cabala, a mais famosa, a mais importante, a que todos esperam, a mais valorizada. Por quê? Por que será? Quais são as chaves que aparecem dentro dessa história que podem trazer, então, para nós toda essa cura? Porque se eu recebo muita luz e o meu recipiente não está preparado para receber toda essa luz, existe uma grande chance, então, de eu me queimar. E por que, então, que ela é tão relacionada à cura? Porque a gente tem que entender que aonde é que eu consigo mais fazer a luz ser manifestada naquele local escuro onde existe menor presença da luz. Então, aonde existe menor presença da luz, mais chance eu tenho de fazer uma grande diferença. Bom, isso é a base de tudo. Vamos, então, entrar no assunto da nossa paraxá. Nós tivemos, no último parágrafo da leitura da semana passada, eu falei que na Torá não existe histórias que têm os últimos capítulos. Mas esta história é uma das em que existe essa situação, em que cenas dos próximos capítulos vão acontecer. Mas veja bem, a história em si, ela se passa na Paraxá Balak. Paraxá Balak, resumo. Balak contrata Bilã para que amaldiçoe o povo hebreu. O povo hebreu já está nas portas da terra prometida, junto com Moisés. Os povos que estão ali em volta têm medo do povo hebreu, porque o povo hebreu já conseguiu grandes conquistas. Mesmo assim, eles entram em guerra com o povo hebreu, com medo de serem dominados, e perdem essas guerras. Balak, da mesma forma, teme o povo hebreu, teme Moisés, e contrata, então, Bilã, que era um grande mago, para amaldiçoar. E quando eles constroem, então, esse altar, o povo hebreu está lá embaixo da montanha, eles estão acima, olhando, o povo hebreu nem sabe o que está acontecendo. Eles olham lá de cima, e quando Bilã vai fazer as maldições, da sua boca só saem bênçãos. Essa é a primeira parte da última paraxá. Quer dizer que, mesmo com aquele grande mago feiticeiro, eles não conseguem amaldiçoar o povo hebreu. E aí,
eles resolvem agir de uma outra forma. O povo midianita faz uma estratégia para contaminar o povo hebreu de uma forma moral. Já que o povo hebreu era tão correto e ele tem essa aliança com Deus, eles pensam, nós vamos então agir com o mesmo veneno. Vou entregar com a mesma arma, porque maldição não funcionou. É amor? Então nós vamos entregar o amor. Então o que eles fazem? Eles fazem uma estratégia de pegar as mulheres midianitas, as mais lindas, as mais belas, como eles estavam próximos, e essas mulheres midianitas começam então a ter contato com o povo hebreu, começam a seduzir pessoas, homens do povo hebreu, e não só uma sedução de prostituição, como, junto com essa prostituição, faz com que eles adorem o deus Baal. Eram situações em que eles tinham relações sexuais e, inclusive, adoravam esse deus com fazendo outras ações também. Isso tudo está acontecendo, então, na Paraxá da semana passada. Tentar encontrar aquele que é o líder, aquele que vai ter um séquito atrás dele, aquele que vai ter vários bajuladores ao lado dele, aquele que vai andar com uma roupa. E ela encontra, então, o chefe da tribo de Shimon, e ele era exatamente essa pessoa, e ela acha, então, que ele é Moisés. E ela, então, seduz a ele, e ele já estava revoltado, porque teria que matar pessoas que fazem parte da sua tribo, como da mesma forma que outros líderes. Só que outros líderes, quando veem que o povo está inteiro contaminado e todos eles entraram nessa grande orgia, eles sentam e choram, porque eles não têm o que fazer. Eles se sentiram absolutamente sem ação. E ele vai, então, até a tenda de Moisés e ele fala para Moisés: a sua esposa também é midianita. E você está dizendo que eu não posso ter relações com uma mulher midianita? Nós não somos todos iguais? Não é isso que nós aprendemos? Nós não somos aqueles que têm que amar a todos de forma igual? Por que você se acha melhor do que eu? E realmente ele faz um jogo de palavras que na semana passada nós falamos, aquilo que a gente usa e faz com tanta naturalidade, com tanta frequência no nosso dia a dia. Usar das nossas palavras, usar de um jogo de palavras que vem diretamente do centro do nosso ego para justificar coisas que nós sabemos que não são as mais corretas. Nós vivemos fazendo isso. E ele mostra para nós exatamente como é muito fácil fazer isso. E ele começa, então, a ter essa relação, até que Pinhas, que é neto de Aaron já faleceu, ele, então, pega essa lança, e ele vai com essa lança e ultrapassa este casal, enquanto eles estavam fazendo esse ato sexual. E quando eles estavam fazendo esse ato sexual, enquanto tudo isso está acontecendo, como se já não fosse suficiente, tamanho caos, uma praga começa, uma peste se acomete de todos ali, e as pessoas começam a morrer da contaminação dessa peste. Quando Pinhas mata esse casal, essa peste se extingue e as coisas voltam ao normal. Tudo
que aconteceu, já aconteceu na paraxá anterior. Então, por que é que esta é a paraxá mais importante, a paraxá mais sagrada? Porque é como se tudo que, todas as ações físicas que fossem manifestadas já tivessem sido manifestadas durante a semana passada. E justamente agora que eu estou na lua cheia desse mês, e que eu estou chegando no dia, a lua cheia deste mês, que é o 15º dia de Tammuz, que é o maior potencial de energia positiva deste mês, sempre é lido durante Pinhas, aonde aparece esta aliança, essa aliança que o Criador fez com este sacerdote, com este sumo sacerdote. E também o início das 3 semanas estreitas, 3 semanas estas, em que nós vamos ter energia de Câncer e ainda uma semana de energia de... e nós ainda vamos ter energia de Leão. Energia que vai estar sendo emanada para nós sem a presença da Shekhinah. E nós vamos estar fazendo meditações, que no final da aula eu vou passar para vocês, que vão nos ajudar a absorver esta energia e essa luz e incorporar de forma a ela não nos fritar, por assim dizer, de forma assim um pouco mais incisiva. Se nós estamos falando de um livro sagrado, ler a porção da semana passada não parece algo presente num livro sagrado. Porque logo em seguida, depois que é falado esse parágrafo, o que acontece? Em seguida, é feita uma contagem sobre quem foram os sobreviventes de cada uma das tribos. Então, a gente volta para aquele assunto que nós falamos no início desse livro, quando a gente começou a ler, que chamava-se Números. E o que significa números? Nós, naquela data, falamos, esse livro todo, Bamidbar, no deserto, traduzido como Números, ele fala para nós sobre uma contagem. E quando a gente escuta dentro do conceito da Cabala essa palavra contagem, nós estamos nos referindo diretamente a uma situação em que nós... Porque Deus não precisa contar, porque Deus já sabe. Mas quando Ele pede que seja feita uma contagem, Ele está pedindo para nós que nós tomemos ali uma atitude, uma posição. Ele pode contar conosco ou não? E quem vai determinar isso? Quem vai determinar isso é cada um de nós. Então, essa paraxá inicia uma primeira parte curta falando sobre Pinhas. Eu já vou entrar nos detalhes deste parágrafo. Em seguida, ele faz uma contagem sobre o número de pessoas que fazem parte do povo de Israel, que eu então estou aqui abrindo para vocês, que é para que seja feito dentro de nós uma reflexão, se nós realmente estamos aqui abertos, em estado de presença, para que Ele conte conosco, e depois, em seguida, uma terceira parte, onde ele descreve cada uma das festas e das fendas cósmicas que existem dentro do calendário. Ele faz ali a descrição do que cada um deve, como deve proceder cada um em uma dessas festas. Quando a gente vai para a leitura do Zohar, a gente vê que essa porção, ela tem 2 volumes. 2 volumes dedicados a essa porção. Puxa vida, então tem muitos segredos? Se eu simplesmente fosse falar pela lógica de cara, eu já iria dizer muitos segredos. Então, vamos começar pelo primeiro.
O principal não é simplesmente encontrar a chave do segredo, anotar no caderno e falar, puxa vida, uma coisa hoje eu aprendi. O principal é cada um de nós fazer uma reflexão dentro de todos os assuntos que vão ser falados relacionados a esta paraxá, porque quando a gente entrar dentro desta história, que aparentemente parece ser uma história de guerras entre o povo hebreu e alguns inimigos antes dele entrar na Terra Prometida, elas representam a história dos nossos inimigos, de nós, dessa guerra entre nós e nossos inimigos, inimigos estes que, aparentemente, se a gente leva no pé da letra, parecem que estão fora de nós. Mas eles estão dentro de nós. E da mesma forma, essa batalha do bem e do mal, cada um desses personagens que se apresentam dentro dessa história, tanto aqueles que representam o bem, Pinhas, ele pode estar dentro de nós, quanto aqueles que representam o mal, Balaque e Bilam, todos eles estão dentro de nós. Então, quando nós estamos fazendo essa relação, nós queremos chegar na Terra Prometida, que é o nosso fim. Mas nós precisamos, então, através dessas reflexões, conseguir encontrar aquele fio dentro de nós que faz a nossa consciência entrar num estado em que ela consegue fazer uma limpeza interna, em que ela consegue se conectar com essa energia que está sendo apresentada, para que ela não seja mais a mesma pessoa no amanhã, na próxima semana, no próximo ciclo. Vamos iniciar primeiro pensando sobre uma doença. Porque se é cura, nós estamos considerando então que nós precisamos, todos nós precisamos de cura. Cada uma dessas palavras relacionadas a essa paraxá tem muitos níveis e dimensões. Cada pessoa vai receber dentro de si de uma forma, vai escutar dentro de uma dimensão. E aquela que vocês escutarem é aquela que vocês precisam trabalhar. Mas nunca pensem que vocês chegaram no limite. Vocês sempre têm que ir além. Vamos voltar para o assunto da doença. Uma doença pode ser descrita em dois níveis, por assim dizer. Um nível físico e um nível espiritual. Vamos pensar sobre o olhar da Cabala, já que essa é a paraxá da cura. Vamos entender cura do quê? Todos nós fazemos ações, temos comportamentos que causam, independente da nossa consciência ou não, desequilíbrios a nós mesmos. Haja visto, que é óbvio, que se nós estamos aqui vivos, é porque nós temos uma contribuição. A nossa alma nos coloca neste corpo, nos coloca dentro deste recipiente, porque ela tem um trabalho de correção a ser feito e que só pode ser feito através do nosso corpo físico aqui no nosso físico. Quando acontecem desequilíbrios entre relações entre eu e outras pessoas, no nível espiritual, quando eu faço esses desequilíbrios entre o sistema das 3 colunas, quando eu deveria fazer restrição e eu não faço, quando eu falo palavras de julgamento, quando eu deveria ficar quieta, eu vou criando, então, uma série de pequenos desequilíbrios que vão, então, criando aquelas camadas de negatividade que vão ampliando o meu ticum. Isso é básico dentro da Cabala. Dentro da Cabala e dentro de
penso, de qualquer sabedoria espiritual. Mas vamos imaginar isso sobre os olhos físicos. Mas quando eu olho pelo prisma da minha alma, a minha alma quer a cura. Então, se a minha alma está lá no paraíso, a minha alma pura, que quer a cura, porque a missão dela é a cura, é a minha evolução. Então, sobre o prisma dela, quando acontece aqui no mundo físico, alguma situação em que eu consigo, então, equilibrar este julgamento, porque quando eu faço um desequilíbrio e eu crio um tikkun, eu vou criando essas negatividades, para eu limpar essas negatividades, para a contabilidade voltar a ficar ok, existe um processo dentro da natureza de harmonia que acaba sempre me jogando. É aquele assunto que nós falamos, se a gente não quer acordar pelo bem, nós vamos acordar pela dor. Então, alguma coisa acontece e a dor aparece para mim como um alerta para dizer, se mexe. Muitas vezes eu também não vejo esses alertas, mas eu continuo criando a negatividade. Para a minha alma, o que ela quer? Que eu limpe. Então, a minha alma quer que os julgamentos que eu criei aconteçam o quanto antes, porque quanto antes eles tiverem acontecido, antes eu vou estar limpando o processo. Uma vida, 2 vidas, 5 vidas, 1000 vidas, para ela, quanto mais rápido isso tudo acontecer, melhor. Isso sobre o olhar dela. Mas nós aqui no mundo físico, nós não queremos. Nós queremos o conforto, nós queremos a imobilidade, nós não queremos o trabalho. Então, a gente vai empurrando, empurrando, empurrando. Só que então chega um momento que o desequilíbrio é tão grande que aquele alerta que deveria ter sido, então, sentido, ele não é escutado. Dentro do processo, dentro desse primeiro nível, aonde através do meu comportamento, eu crio a negatividade lá no mundo metafísico, e aí, no segundo nível, é o nível do retorno, onde, no nível metafísico, que é dentro desse olhar da alma, é necessário que esse julgamento se apresente aqui embaixo, para que eu possa limpar, cortar, ticar. Olha, você roubou daquela pessoa, você causou muita dor para aquela pessoa, ao invés de você colocar o dinheiro no hospital, que deveria ser direcionado para a cura daquelas pessoas, você achou melhor colocar dentro do teu lucro, dentro do teu bolso? Alguém precisa devolver aquilo para aquela pessoa, alguém precisa reparar isso, essa dor que essa pessoa recebeu, alguém precisa reparar, porque ela deveria ter recebido a cura, ela não recebeu. Então, num momento, essa situação vai ter que entrar num equilíbrio. Quando eu não escuto, então, esse aviso que vem do mundo metafísico, porque os avisos estão na nossa frente o tempo todo. Eu dentro do meu trabalho de harmonização, isso é a base do trabalho. Existem N formas das pessoas conseguirem entender os avisos que a alma passa para ela. Eu não estou só falando da harmonização, eu estou falando dentro de um mapa astrológico, a pessoa tem vários indicativos. Dentro das aulas de Cabala, dentro do Tikkun, da energia do seu próprio signo. Quantas vezes eu falei para vocês, aqueles que estão dentro da energia do seu próprio signo, tem que estar muito, não devem perder nunca uma aula da sua energia pessoal. Por quê? Ali você vai ter um indicativo de tudo que vai acontecer durante 365 dias da sua vida, vezes o número de anos da sua vida. Porque para nós que não somos da energia, aquela energia se apresenta só durante aquele mês. Mas para estas pessoas durante o ano todo. Então, não existem, não são poucos os avisos que o nosso Criador traz
para nós. Não existe poucas formas da gente entrar no despertar, mas a gente precisa querer. Isso é o primeiro. Quanto mais eu querer, mais eu vou despertar, mais eu vou fazer, mais eu vou aprofundar, menos eu vou criar. Nós encontramos sempre o assunto de que o pecado purifica. Nós estamos escutando isso já há muitas semanas. De que maneira o pecado purifica? Por quê? Por que que nós estamos, então, justamente na lua cheia de Câncer, onde existe mais julgamento, onde existe mais desequilíbrio emocional? Porque se eu só me apresento dentro dessa relação entre eu e o outro, os desequilíbrios que eu faço acontecem, os meus desapontamentos acontecem quando eu queria que as coisas se apresentassem de uma forma e elas não se apresentam. E aí eu fico desapontado, eu fico triste, eu queria que as pessoas me reconhecessem e eu não sou reconhecida. Eu só tenho esse sentimento que ele é interno, mas ele só se apresenta através do outro. Isso não acontece sozinho, nós não vivemos numa ilha. Então, até que eu consiga entender onde está a minha dor, eu não consigo limpar o meu pecado. Então, muitas vezes, espiritualmente, é necessário, depois de muitos alertas e muitas possibilidades em que a gente não percebe, que apareça uma dor física, uma dor que vai trazer essa harmonia no equilíbrio. Essa harmonia que naturalmente a natureza acaba trazendo, acaba apresentando. O quanto de uma certeza nós temos em cima deste pensamento? O quanto nós atribuímos a responsabilidade em cima da luz e o quanto nós pegamos essa responsabilidade para dentro de nós? Porque nós temos certeza do poder de Deus, mas nós não temos certeza do nosso poder. E a minha cura está diretamente relacionada à certeza do meu poder, a certeza de que eu posso. Essa deveria ser a principal certeza. E a Amaleque faz a gente não ter essa certeza, porque dentro da lógica da ciência, 2 mais 2 é igual a 4, quando é que eu tenho medo e eu tenho incerteza? Quando eu não controlo o resultado. Eu tenho uma ação que está sendo feita agora, mas eu não consigo vincular essa ação no resultado que vai acontecer no futuro. Então, o futuro, nós falamos, o futuro é incerto. Mas se eu tenho certeza que eu vou chegar na luz, porque esse é o meu fim, é a única certeza que a gente deveria ter. Se eu tenho certeza que eu sou um ser divino e que eu tenho uma correção a ser feita aqui, e que eu acredito que eu tenho que fazer essa diferença, por que eu tenho que ter certeza? Eu tenho dúvida do quê? Mas a gente passa por essa lavagem cerebral. A lavagem cerebral da ciência e da lógica e do mundo físico, da tirania, daquele que quer impor para nós a nossa dependência. Porque o que acontece? Nós somos seres que automaticamente vão criando muitas dependências. E dependência é idolatria. Então, tudo aquilo que está sendo trabalhado semana a semana, está sendo trabalhado para abrir, então, a nossa visão dentro de um processo em que nós temos que puxar uma responsabilidade para nós, sabendo que nós vamos pagar um preço, sabendo que nós temos uma responsabilidade, sabendo que nós não podemos jogar no outro, porque no momento que eu jogo no outro, eu vou criando dependência do que quer que seja,
material ou físico, para minha paz interna. E eu não consigo chegar, então, numa situação de paz interna. Porque, então, o resumo de idolatria seria o quê? Eu acreditar que essa situação de paz e de plenitude e de cura, eu só tenho através de alguma outra coisa fora de mim. Através de Deus, através do médico, através de uma outra pessoa, através de um santo. Sim, nós podemos ter facilitadores, gerenciadores, mas nós não podemos ter dependências. Nós, como seres, dentro do nosso dia a dia, criamos dependências 25 horas por dia. A nossa consciência do corpo, ela vai criando para nós essas dependências e faz com que a gente não queira sair. Sair dessa consciência e entrar nessa consciência que é possível aprofundar nesse mês e ver aonde eu tenho que limpar conceitos dentro de mim. Vamos pensar no assunto da quarentena? Porque da mesma forma que existiu uma praga e foi curada, a cura apareceu nessa semana. Existiu uma praga, uma peste, e a cura apareceu nessa semana. Por quê? Será? Quando nós temos que nos colocar dentro de casa, dentro de uma situação de isolamento, agora muitos meses, mas quantas pessoas nós escutamos, de quantas pessoas falando, eu não aguento mais ficar em casa. Eu não aguento. Porque, de certa forma, cada um tem uma dependência, ninguém é melhor ou pior, mas cada um tem a sua correção a ser feita. Quantas pessoas não conseguiam ter essa conversa interior de não sair dentro da sua casa, de não conseguir ficar ela com ela mesma, porque incomoda. A pessoa não aguenta o vazio, porque quando acontece o vazio, o que acontece? As coisas começam a brotar. Você para de escutar o externo e começa a brotar o interno. O que é que nós estamos fazendo durante esse mês? Porque é a vacina, a cura, o próprio veneno. Porque eu preciso descobrir dentro de mim qual é o veneno para eu poder trabalhar em cima desse veneno e esse veneno parar de me contaminar e eu conseguir, então, realizar a cura. Então, realmente foi muito difícil e complicado para algumas pessoas essa situação do recolhimento, porque elas não dão conta de ficar na sua casa, no seu eu, no seu templo. Lógico, eu não estou fazendo crítica, eu sei, muitas pessoas tinham que sair para realizar o seu trabalho, etc. Mas eu estou só dizendo, nós estamos aqui num momento em que nós vamos refletir. Quanto mais, o próprio Ravi falava exatamente isso, dependendo do nível da sua evolução, vai ser o nível em que cada uma dessas palavras vão puxar aquela linha para a cura. Talvez muito do que está sendo dito aqui está sendo dito para pessoas tão evoluídas que elas pensem, nada disso se adequa a mim, porque eu já fiz essa correção. Cada um vai pensar dentro de si o quanto precisa trabalhar cada um desses pontos. O julgamento precisava ser combatido com julgamento. O calor do julgamento, o fogo do julgamento, o fogo do prazer pelo prazer, precisava ser combatido com o próprio veneno, com julgamento. Então, enquanto ninguém fez nada, Pinhas, que sabia que se ele fizesse o mal a uma pessoa, se ele fizesse um assassinato como sacerdote, ele iria perder a possibilidade de exercer essa função de sacerdote. Mas ainda assim,
Ele abriu mão dele. Ele abriu mão de si. Ele sabia que ele ia ser morto. Ele sabia que ele ia morrer em seguida daquela ação. Ele abriu mão da vida dele e fez algo que só ele poderia fazer. Naquele momento ele falou, eu saio de mim, eu saio da minha vontade, eu saio do meu desejo, eu saio do meu futuro certinho, eu saio de tudo, porque quem tem que fazer isso agora sou eu. Pela lógica, ele não deveria fazer isso. Pela lógica, outra pessoa deveria fazer isso, não o sacerdote. Mas pelo zelo, ele usou o julgamento e ele fez o julgamento com o julgamento. E ele matou não só aquele casal, mas ele conseguiu, no momento em que ele fez esse julgamento, ele aniquilou toda a peste que ia se propagar, e seriam muito mais do que 24 mil pessoas mortas dentro daquele momento. E ele recebeu essa iluminação e essa aliança pelo zelo dele ter saído dentro dele. Esse Yud pequeno representa, então, para nós, que quando nós temos a certeza de que aquilo que nós estamos fazendo pela luz não é para contentar a nossa vontade de parecer bonzinho, não é a nossa vontade de querer parecer um iluminado, não. É para ser aquele que faz o que tem que ser feito, porque se ele não fizer, outro não vai fazer. E essa certeza traz a cura,